Fala, galerinha do meu canal! Não é assim que a gente começa nossos vídeos. Fala, povo de Deus! Como é que vocês estão? 16º dia da nossa série, o início de tudo, Gênesis capítulo 16. E agora o anjo do Senhor vai ter que ir ao encontro de Agar, porque Agar, que é serva de Sarai e de Abrão, vai ser mãe de um filho de Abrão. Esse filho é Ismael, né? E aí isso vai ter muitas consequências e nós vamos ver alguma delas aqui. Gênesis 16:1. Gênesis 16:1. Vou ler junto com vocês aqui agora, hein? Vamos ver o que Deus fala com a gente. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia, Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Sarai está dando essa ideia de Abrão se deitar com a serva dela, né? Porque naquela época as coisas eram muito diferentes. Isso é certo? É claro que não é certo, né? Isso vai trazer consequências enormes. Mas naquela época acontecia esse tipo de coisa enfim, Sarai entendia que por meio do filho da sua serva, aquilo seria descendência dela, entende? Versículo 3, quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nesta ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Então, até agora, Sarai não tinha engravidado, e aí a gente percebe que realmente havia algo nela, né, humanamente falando, que a impedia de engravidar, porque agora Abrão se deita com outra mulher, essa mulher engravida, né? Mas na verdade era o propósito de Deus, ainda não tinha chego o tempo. E aí agora eles estão querendo o quê? Tomar um atalho, tomar um outro caminho, ajudar Deus. Eles estão querendo ajudar Deus, porque Deus prometeu uma descendência, ainda não chegou, então vamos ajudar Deus. Vamos fazer de uma outra forma aqui. Em vez de você ter um filho comigo, você vai ter um filho com a minha serva, né? Vamos dar um empurrãozinho aqui na promessa de Deus. Quando se viu grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Agora Sarai está brigando com Abrão. Que culpa que Abrão tem com isso? O Abrão não tem culpa nenhuma, né? Assim, o que ele fez foi certo? Não foi, mas ele tem culpa de Agar olhar com desprezo para Sarai? Não. Mas Sarai vai brigar com Abrão e ainda vai falar que Deus seja juiz entre eu e você, tal. E respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Abrão limpou as mãos e falou: cuida você disso, faz o que você quiser. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Sarai começou a ser muito mal com Agar e Agar foge, né? Agar foge. Agora, Agar, ela é uma coitada? Nossa, tadinha, foi maltratada? Ela não é uma coitada, porque ela olhou com desprezo para sua senhora, né? Ela olhou com um olhar ruim, ela começou a ter atitudes negativas e agora ela colhe essas atitudes negativas. Sarai tá certa? Não. Mas Agar é uma coitada? Também não, tá? Então a gente tem que olhar sempre os dois lados da moeda, temos que analisar tudo o que está acontecendo aqui. E agora ela foge. Versículo 7. O anjo do Senhor, anjo com A maiúsculo, tá falando do próprio Deus, tá? Eu já ensinei aqui como quando fala espírito com E maiúsculo é o espírito de Deus. Espírito com E minúsculo, o espírito do homem ou um demônio, né? Agora, o anjo do Senhor com A maiúsculo é o próprio Deus. Amém? Então, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Então foi até ela no deserto, tá? Porque Deus vem ao nosso encontro no deserto. Num tempo de dificuldade, num tempo de prova, de luta, de escassez, Deus vem ao nosso encontro. Agora, o que Deus faz? Ele pergunta: Agar, de onde vem? Para onde vai? Destino final, né? Destino final, mas também ponto de partida. De onde vem,
Para onde vai? Caminhada, propósito, jornada. Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, minha senhora. Disse de onde veio. Estou vindo da casa de Sarai e estou fugindo dela. Respondeu para onde vai? Não respondeu. Por quê? Porque Agar não sabe para onde ela vai. Agar não tem um destino. Agar não tem um propósito. Agar não tem uma missão. Agar não tem um foco. Agar não tem um norte. Agar não tem mais uma jornada a trilhar. Agar está perdida. Agar está sem propósito. Por quê? Ela não é uma coitada, mas ela foi ferida por uma mulher. Ela foi ferida por outras pessoas. E aí, muitas pessoas, preste atenção nisso. Muitas pessoas, quando são feridas por outra, aquilo entra no coração de tal forma que a pessoa que foi ferida perde o rumo, perde o norte, perde o destino, perde o propósito de vida. Por quê? Porque fulano me feriu, porque o meu marido me traiu, porque a minha esposa me deixou, porque o meu filho não me obedece, me trata mal, me humilha. E aí o que a pessoa faz? Ela fica tão ferida que ela perde o rumo, ela perde o propósito, ela perde o destino, mas as coisas não podem ser assim. Olha o que Deus vai fazer. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Olha aí, dê um propósito, dê um destino para ela. Qual é o caminho de volta? Vai ter que voltar. É para você ficar lá. Aguenta a prova. Aguenta o tempo difícil lá. Por quê? Versículo 10. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade com todos seus irmãos. Então, calma, Deus está falando do futuro de Ismael, mas eu quero que você entenda o quê? Ela não tem um propósito. Deus agora dá um propósito, dá um destino. O seu destino é esse. Vá. Volte para a casa da sua senhora e se sujeite a ela. Agora entenda o negócio. Tem pessoas que estão feridas. Tem pessoas que estão feridas. Quem as feriu? Outras pessoas. E aí, porque as outras pessoas te feriram, você perdeu o seu propósito. Você perdeu o seu destino. Você perdeu o fio da meada. Você não sabe mais para onde está indo. Você não sabe mais o que está fazendo. Você está deixando a vida te levar. A vida leva eu. E aí, Deus está descendo nesse vídeo para te dar um propósito. Qual é? A primeira coisa, volte. Volte para onde? Volte para a casa do seu Senhor. Quem é o seu Senhor? Jesus Cristo. O que é que você tem que fazer? Se sujeitar a Ele, tá? O anjo falou: volte para casa da sua senhora e se sujeite a ela. Quem é o seu Senhor? Você que está me ouvindo, o seu Senhor é Deus. O seu Senhor é Cristo. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. O seu Senhor é Cristo. O seu Senhor é o próprio Deus. Então você, primeiro passo, se volte para Deus, se sujeite a Ele. O que é se sujeitar? Abaixar a cabeça e falar: Senhor, eu estou aqui para te obedecer. Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Senhor, eu estou aqui de volta para te servir. Tá? Você que hoje olha para a sua vida e fala: eu não sei o que eu quero, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu estou fazendo, a vida já não tem propósito para mim, a vida já não faz sentido, eu já não vejo alegria, eu já estou pensando em desistir, estou pensando em parar, vou sair do emprego, vou deixar de ir na igreja, vou fazer até uma bobagem contra mim mesmo. Essa mensagem é para você. A primeira coisa, você tem que ter um encontro com Deus, cara. Você tem que ter um encontro com Deus, porque o único que pode dar um propósito é Deus. O único que pode alegrar a sua vida é Deus. O único que pode dar sentido à sua vida, que hoje não tem mais sentido nenhum, é o próprio Deus. Tá? É o próprio Deus. E Deus te ouve no seu sofrimento. Por que que o filho dessa mulher vai chamar Ismael? Porque Deus ouviu ela no sofrimento dela. Esse é o significado do nome. Tá? Então, Deus está te ouvindo nesse tempo de sofrimento. Deus está te ouvindo. Presta atenção, Deus está te ouvindo. E vamos ler, versículo 13. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. El Roi. Agar chamou Deus de El Roi. Ou, tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado Beer Lai Roi.
tá? Isto é, o poço daquele que vive e me vê. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Então, qual é o nome que Agar chama a Deus? El Roi, o Deus que vive e o Deus que me vê. Qual é o nome que Deus mandou Agar dar ao menino? Ismael. Por quê? Porque Deus a ouviu no seu sofrimento. Então preste atenção, aprenda essas três coisas. Deus vive, Deus te ouve, Deus te vê. No seu sofrimento, Deus continua vivo e continua no controle de todas as coisas. Deus está te ouvindo, os ouvidos dele não estão tapados para a sua oração. Ele está ouvindo o seu clamor, ele está ouvindo o seu grito de necessidade. E terceiro, ele está te vendo. Ele está te vendo. O Deus que vive é o Deus que ouve, o Deus que ouve é o Deus que vê, e o Deus que vive, que ouve, que vê, é o Deus que desce no teu deserto e te dá um propósito, aleluia, e ainda te faz saber do futuro, do seu filho, que é o quê? Ele será uma grande nação, né? Será multiplicado. Multiplicarei todos os descendentes que ninguém pode contar, ou seja, ele vai se tornar uma grande nação, ele vai se tornar um grande povo. O Deus que vive é o Deus que te ouve, é o Deus que te vê, é o Deus que vai ao teu encontro no deserto, é o Deus que te dá um propósito de vida, te dá sentido para a vida e ainda fala do teu futuro, tá? E ainda fala do teu futuro, ou seja, Agar, você que está me ouvindo, e é uma Agar na vida nesse momento, você estava pensando em parar, você estava pensando em desistir, você não sabe nem para onde estava indo. Deus desceu, Deus te viu, Deus te ouviu, Deus te respondeu, Deus te alcançou e Deus ainda falou do teu futuro. Você achou que o teu fim era hoje, Deus está falando do teu amanhã. Olha que coisa linda, tá? Então, esse é o Deus Todo-Poderoso, tá? Agora, isso é para aplicação pessoal. Agora, explicando o texto, o que está acontecendo aqui? Olha o que Deus falou. Quem Ismael será? Versículo 12. Ele será como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Isso acontece até hoje. Nós, cristãos, somos filho de Isaac, o filho da promessa. Ismael não é o filho da promessa. Amém? Nós vamos ver lá na frente. Isaac é o filho da promessa. De Isaac veio Jacó, de Jacó veio Israel, de Israel veio Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos filhos de Isaac, certo? Os cristãos e os judeus são filhos de Isaac. Ismael, a partir de Ismael, quem se originou? O povo muçulmano, tá? Que tem outra fé, que tem outra religião, que serve a outro Deus. Amém? O que acontece lá no Oriente Médio, principalmente, acontece no mundo todo, mas principalmente no Oriente Médio, a mão de um contra todos, guerra entre os irmãos, porque Ismael e Isaac são irmãos e eles estão sempre em guerra. O povo muçulmano está sempre em guerra com o povo judeu, e o povo muçulmano também faz guerra contra o povo cristão. Tá entendendo? Os irmãos sempre em guerra. Isso por quê? Porque Abrão quis pegar um atalho. Porque Abrão quis ajudar Deus a cumprir a promessa que o próprio Deus fez para ele. Porque Abrão quis fazer do seu modo. E isso gerou consequências eternas. Gente, consequências eternas. Porque isso aqui a gente está falando de milhares de anos atrás. E essa guerra perdura até hoje. E irá perdurar até o dia que Cristo voltar. Irá perdurar enquanto tiver ser humano na Terra, vai acontecer essa guerra, vai acontecer esse problema. Por quê? Porque Abraão resolveu fazer as coisas do seu jeitinho, tá? Então entenda que quando você quer ajudar Deus a cumprir a promessa de Deus na sua vida, dá ruim. Faça a sua parte, você tem que fazer a sua parte, não é para ficar sentado no sofá esperando. Tá? Deus falou que você vai ser um grande engenheiro, então estuda engenharia. Óbvio, óbvio. Mas, tipo assim, o que Deus falou? Abraão, a tua mulher vai ser mãe. Vocês vão ter um filho. O que Abraão fez? Se deitou com outra mulher. Tá? Ele tá mudando o plano, ele tá pegando um atalho, ele tá saindo da rota que Deus pôs ele, e aí vai dar ruim. Então, não queira fazer um jeitinho para o plano de Deus acontecer. Não queira ajudar Deus como se Deus estivesse precisando, como se Deus estivesse demorando.
vai dar ruim, tá? Vai dar ruim, Abrão. Fica quietinho, espera o tempo de Deus. Deus falou? Espera, aguarda, continua vivendo a sua vida, continua trabalhando, estudando, buscando o Senhor, indo aos cultos, vivendo, se diverte, tá? Vai acontecer, vai acontecer. Agora, se você tomar um atalho, vai dar ruim. A promessa de Deus vai se cumprir? Vai. Abraão vai ter Isaac. Mas agora Isaac e Ismael vão viver em guerra para sempre. E a gente vê isso até hoje. Entendeu? Então, o que é melhor? Dar um empurrãozinho em Deus ou esperar o tempo certo de Deus? Esperar o tempo certo de Deus. Amém, meus irmãos? Acredito que você entendeu a mensagem aqui de Gênesis 16 e eu te espero aqui amanhã, em Gênesis 17, em nome de Jesus.